Bom, dando bom dia a todos, com muita honra e satisfação aqui na nossa Universidade FUMEC, no programa de pós-graduação em Direito, mestrado em Direito da Universidade FUMEC, num catálogo de eventos, de workshops integradores dos programas de pós-graduação em Stricto Sensu da Universidade FUMEC. Nós temos a honra hoje de receber a querida professora Carol Santana, Carolina Duarte de Azevedo Moraes Santana, que reúne uma gama de atributos para estar aqui hoje. Todos nós vamos aprender muito hoje com a professora Carol Santana, que com muita honra e satisfação aceitou o nosso convite, né, apesar de ter uma agenda atribulada, aceitou o meu convite, o convite do professor Rachid para estar aqui hoje, nos brindando aí com mais um evento, em especial para a comunidade da Universidade FUMEC, e para várias pessoas também fora da FUMEC. Para não me alongar muito, faço a apresentação rápida da professora Carol. Possui mestrado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, exerce o magistério em várias instituições, atualmente é professora da Faculdade de Pedagogia do Centro Universidade de Belo Horizonte, UniBH, professora de língua portuguesa, também participa como debatedora da Rádio Itatiaia, colunista semanal do jornal O Tempo e Super Notícias, e várias outras atribuições no currículo Lattes, né, professora Carol? Falo com o professor Rachid. Então, a professora Carol, é uma honra tê-la aqui hoje. A professora Carol que também tem um site, né, que é importante já todos anotarem, porque através do site ela divulga os seus trabalhos também, que é o aprendaportugues.com.br. E com muita honra, né, a gente recebe aqui hoje a professora Carol para nos brindar aí sobre uma palestra sobre oratória, né, e português. Os grandes dilemas, né, dessas duas áreas, né, que são áreas complicadas, né. Professora Carol, fique à vontade em relação à questão do tempo. Eu sei que a senhora tem um compromisso hoje à tarde, então nós temos que né, limitar aí no final as eventuais perguntas, mas fique à vontade, né, a casa é da senhora, como sempre. Ai, que delícia! Eu quero começar, professor Zandona, agradecendo e pedindo para retirar o senhora. Apesar de serem quase 30 anos de magistério, quase 30, não de idade, olha que situação a minha, apesar disso, senhora é totalmente dispensável, pode ser Carol mesmo. Eu quero agradecer à Universidade FUMEC, na pessoa do professor Zandona, que lidera aí o mestrado, do meu amigo Rachid, e a melhor coisa da vida para o currículo que a gente tem são os amigos que a gente coleciona, viu, pessoal? Então, isso sim é extremamente relevante. Então, eu conheci o Rachid no rádio, né, lá na Itatiaia, e eu quero falar um pouquinho disso, porque eu vou falar de oratória, então daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso. E o Rachid se tornou um amigo querido, pessoal, e isso tem me feito adquirir outros e novos amigos. Então, eu coloquei na minha coleção do meu currículo Lattes, tão importante, o professor Zandona, e é com grata satisfação que eu estou aqui na Universidade FUMEC, uma universidade que eu admiro, tenho outros amigos aí, a professora Silvana Lobo também, uma querida amiga, tem uma outra amiga que eu adoro, que é a Viviane Loyola, que dá aula na Escola de Comunicação, que também está na FUMEC aí há muitos anos. Então, a FUMEC, além de ser uma excelente universidade, traz excelentes profissionais, e estar aqui com vocês no mestrado é uma delícia, porque vocês querem lecionar também. Então, quando o professor Zandona me convidou para esse workshop, para falar um pouquinho de português e de oratória nessa perspectiva, né, na perspectiva de quem vai apresentar um TCC, uma monografia, já foi, né, lá na graduação, vai fazer a sua dissertação
de mestrado, já fizeram TCCs aí de pós-graduação, provavelmente. Quem sabe não vão para o doutorado escrever teses, não é? Mas quando ele me convidou, é muito bom, porque é bom bater um papo sobre isso. Então, eu vou aqui dar para vocês a autonomia total de me interromper. Não é uma palestra, vai ser um bate-papo. Se vocês perguntarem, se vocês ficarem muito à vontade, eu penso que eu irei contribuir muito mais do que ficar só falando. O que eu vou fazer aqui é trazer para vocês algumas reflexões que são muito importantes para que você entre nessa carreira de docência da melhor maneira possível. Eu comecei o magistério no magistério mesmo, não é? Lá, quando eu dava aula para educação infantil, eu fiz magistério, sou egresso do Instituto de Educação de Minas Gerais, e foi aí que começou a minha carreira. Então, vocês, muitas vezes, o pessoal do direito tem duas carreiras, ou uma carreira em paralelo. Vocês advogam e se tornam professores por essa magia que é lecionar. Mas lecionar, hoje em dia, tem um peso enorme dentro da área de comunicação. Não é suficiente saber o conteúdo que vocês vão lecionar. É muito importante que você saiba se comunicar. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, falar alguma coisa que possa ajudá-los a trazer luz a essa reflexão. Eu preparei para vocês, eu vou tentar apresentar aqui agora, um slide muito simples, trazendo aqui, levantando, vamos dizer assim, algumas proposições que eu quero trazer. Vocês vão me ajudar aí para ver se vai aparecer. Vamos ver aqui se compartilha minha tela. Professor, já aparece aí? Aparece? Ainda não, Carol. Olha se agora vai aparecer. Agora sim. É assim? Sim. Aliás, eu vou começar então, já que estou falando para mestrandos aqui, eu quero começar tratando um pouquinho essa questão do PowerPoint. O PowerPoint não pode aparecer a todo momento, não. Ele traz essa leveza aí, olha, ele traz essa homenagem. Eu fiz um slide para vocês com o tema do workshop, eu coloquei essas duas perguntas aí, mas é muito importante que pensemos quanto tempo de slide nós podemos projetar, professores, ok? Porque é pouco tempo, senão o aluno perde o interesse. Eu coloquei essa piadinha aí, ó, para trazer vocês a pensar, né? O que é saber português? Como que eu posso melhorar? O que é saber oratória? E como é que eu posso também melhorar a oratória? Então, eu vou começar. Segunda pergunta, eu vou começar da oratória. Então, eu já descompartilhei, tá vendo? O slide, porque eu quero mostrar, mas eu quero mesmo ficar aqui com vocês. Então, a gente vai fazendo essa brincadeira, e aí a gente mantém vocês aqui comigo, viu? Então, eu vou parar a minha apresentação para conversarmos um pouquinho. Bom, oratória é uma arte. Que alguém que disse que não é, né, uma arte que aparece, engraçado que para mim ainda aparece a presença. Então vocês vão ficando comigo aqui. A oratória é uma arte do bem falar em público. Então, olha, eu estou começando a falar um pouco sobre oratória, sobre a arte de falar em público, mas para chegarmos a uma boa oratória, precisamos pensar como é que você fala. Então, o que é saber português? Para quem está fazendo mestrado, mesmo para quem não faz mestrado, saber português é saber se envolver com as palavras. É você saber passar aquilo que você pretende ao outro em forma de comunicação oral ou em forma de comunicação escrita. O que eu vejo na minha carreira docente, né? Aí a gente brinca, eu sou só professora, né? Eu não tenho outra ocupação. Então, lá no meu mundo, né, eu fiz letras, fiz pedagogia, dou aula na pós-graduação, não é? Dou aula de metodologias ativas e tudo aquilo que envolve todas essas metodologias, né?
tudo que está envolvido nas novas metodologias das 10 competências e nas competências do século XXI. Estamos lá juntos, trabalhando. Mas olha, saber língua portuguesa não é saber, graças a Deus, classificar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isso dá até frio na barriga da pessoa. A pessoa vai falar assim, gente, isso eu não sei. Como é que eu vou fazer para classificar essa oração? E não tem nada a ver com isso. É claro que a sintaxe é importante. É importante que você saiba um pouco de regência, de concordância, que você saiba fazer a correlação verbal. Mas saber de cor as sintaxes não é algo extremamente relevante. Então, a escola trouxe um problema muito sério com isso. Eu costumo dizer o seguinte, lá atrás eu lecionava no curso de Direito. Lecionei, pessoal, eu dava português 1 e 2 e também trabalhava hermenêutica no curso de Direito. O que o MEC fez? O MEC desobrigou a língua portuguesa nos cursos superiores e, acreditem, não é mais obrigatório língua portuguesa, nem mesmo no curso de comunicação social. Qual é o pressuposto? O pressuposto é que os alunos saiam do ensino médio sabendo perfeitamente a língua portuguesa. E isso nós todos sabemos que não é verdade. Quem já escreveu TCC, quem está escrevendo uma dissertação de mestrado, sabe que dá até frio na barriga. É na hora que você vai lá, né, digitar a sua dissertação, que você fala, meu Deus, eu não sei se isso está correto, se isso não está, como é que eu vou fazer? E na hora de apresentar isso na banca, outro frio na barriga. Então, na verdade, o que vai acontecer, como é que eu sei, né, se eu estou de acordo com a norma padrão? Bom, nós temos instâncias comunicativas muito diferentes. Então, nós temos basicamente a linguagem padrão, que é a norma culta, que é aquela que está na gramática, e nós temos o uso do coloquial. Ao invés do colégio, da nossa formação primária, trazer a norma culta para o nosso uso cotidiano, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês em norma culta. Não estou usando para isso nenhuma palavra rebuscada, nenhuma palavra que vocês não saibam o significado, mas eu estou respeitando a concordância, a regência. Isso é falar em norma culta. Muitas vezes os colegas do direito, né, às vezes têm uma falsa impressão. Se eu rebuscar, já é oportuno, já está bom. Mas se você rebuscar, usar palavras derivadas do latim, que está na formação de vocês, mas vocês não conseguirem permanecer com a concordância e com a regência em dia, as suas palavras, né, tão bonitas, às vezes apropriadamente retiradas aí, né, dos textos de vocês, elas não vão soar bem. Então, você pode entender, e é uma postura, sabe, professor Zandona e colegas aqui presentes, eu digo o seguinte, é preciso que vocês tomem a consciência de praticar a norma culta, de praticar a gramática. Então, por exemplo, estamos aqui juntos nesse fim de manhã, hoje é sexta-feira, e você sai daqui hoje, se você disser que vai sair assim, olha, eu já vou achar que eu causei toda a melhor impressão assim, aqui hoje. Se você sair do nosso encontro pensando assim, a partir de hoje, eu vou cuidar da língua portuguesa na minha prática diária, seja com os meus pais, com o meu marido, com a minha esposa, com meus companheiros, com meus filhos, ou profissionalmente. Se você tiver esse cuidado, se você virar essa chavinha dessa atenção com a língua portuguesa, você já vai melhorar. E aí, é o seguinte, por que as coisas estão interligadas? Porque essa segurança no seu falar e no seu escrever vai transformar você num orador muito melhor. Porque é preciso essa consciência antes de você, e aí os colegas professores que aí estão, né, eu estou vendo aqui a professora Mércia, né, o professor Rachid, além do professor Zandona, não sei se tem algum outro colega professor aqui, mas todos nós, quando entramos para a sala de aula, nós temos um desafio, e ele é diário, ele não cessa. O desafio da comunicação, ele não é menor para mim, que sou professora de língua portuguesa, ele não é menor para mim, porque é preciso que numa sala de aula você consiga essa atenção.
você tem uma escuta ativa para saber o que esse outro aluno deseja e o que você vai responder, que irá cumprir aquilo que o colega, né, que aquilo que o aluno, o estudante ali necessita. Então, isso causa uma série de embaraços, não só porque algum colega não vai entender, como se o aluno não entender, isso pode trazer inúmeras situações no seu discurso, na praxis, e aí é ao vivo, como eu estou aqui com vocês, né? A pandemia trouxe aí o desafio do vídeo, porque muitos estudantes não gostavam de abrir. E para nós, professores que aqui estamos, eu digo a vocês que é um dilema quando vocês não abrem a câmera. Então, eu quero até agradecer os alunos aqui de câmera aberta, porque isso é uma raridade, né? Eu confesso a vocês, viu, Zandona, dentro desse discurso todo de oratória e nessa necessidade, nessa pandemia, ano passado, no meu aniversário, eu faço aniversário em setembro. E aí a pandemia começou em março do ano passado e até hoje estamos, né, um ano e meio letivo, né, o semestre para vocês praticamente acabou, para nós universitários, mas um ano e meio letivo sem câmeras. E no meu aniversário do ano passado, os alunos fizeram uma surpresa, eles abriram a câmera. A sala inteira, porque sempre são poucos que abrem, mas a surpresa, meu presente de aniversário, foram 100% de câmeras abertas. Gente, eu até chorei. Eu nem acreditei, me emocionou profundamente. Uma emoção que me tomou como se aquilo para mim fosse uma realidade. Não durou muito não, tá? Foi só de presente de aniversário mesmo. Eu entendi que eu era muito querida, mas isso não aconteceu mais. Agora vejam, colegas aí chegando na profissão docente, isso é um grande desafio da oratória. Por quê? Isso que eu estou fazendo, embora muitos alunos estejam com câmera fechada, vocês estão me vendo e eu não estou falando só com a minha boca. Eu estou falando com meus gestos, eu estou falando com meu olhar que está voltado para a câmera, para olhar diretamente para você que está me assistindo. Então, para a oratória, depois que você já está de posse de um conteúdo que é a língua portuguesa, né, bem entendida, né, professora, eu entendo as regras de concordância verbal, de concordância nominal, de regência, eu sei fazer aí as concordâncias, né, entre sujeito e verbo, eu consigo entender, eu consigo cuidar dessa linguagem, nós vamos partir para esse encontro, que eu vou chamar de confronto entre professor e aluno, e isso está muito além daquilo que as palavras mostram aqui, daquilo que nós podemos falar. Existe essa aproximação, né? Quando eu nem os conheço a todos, né? Não é a maioria das pessoas aqui que eu as conheço, mas quando eu dou a liberdade para vocês me interromperem, me perguntarem, eu crio uma proximidade. Pode ser que haja um outro estilo de professor que vai dizer assim, pessoal, eu vou fazer uma exposição aqui de 30, 40 minutos, e aí depois vocês me perguntam. Às vezes, o professor não está tão bem preparado para ser interrompido. Toda vez que nós somos interrompidos, o raciocínio ele é cortado. Alguém que já tenha mais tempo de experiência, isso não gera nenhum problema. Mas para quem está começando, sim, e não há nenhum problema. Nesse espaço interativo de sala de aula, você se expor. Então, começa assim, a linguagem nos expõe, é uma escolha se expor. Então, você pode fazer um combinado, um trato com os seus alunos, né? Sempre, você pode me interromper, não pode me interromper. Mas, olha, nós estamos aqui na oratória. O trato inicial do discurso é uma das regras de oratória. Você vai se dispor a falar a alguém. Qual vai ser esse jogo? Qual vai ser o tratamento dessa informação que vocês vão trazer? Qual é o trato? Você pode ser interrompido, não pode ser interrompido. E aí, pessoal, não há o que é melhor, há o que você combinou. E é isso que às vezes é difícil ser aluno, porque você tem vários perfis de docentes diferentes. E aí, para cada perfil docente, a turma ou os alunos vão se comportar de determinada maneira. Esse respeito nesse comportamento, ele é fundamental
para um bom desenvolvimento da oratória. E aí, então, você com esse trato, esse acordo firmado, vai se descobrindo, vai descobrindo qual é a sua verdadeira identidade, qual é a sua marca, quais são as escolhas que você faz em sala de aula. E aí, pessoal, dentro do que o professor Zandona me convidou para falar, eu estou seguindo aqui, vocês estão me deixando expor, tá? Na hora que quiserem, pode me interromper, eu não vou demorar não, tá? Daqui a pouquinho eu abro para perguntas, então, para quem, por algum motivo, não queira perguntar agora. Eu trouxe aqui para vocês 6 regras, vamos chamar assim, gerais de todas as áreas, que serve para o direito, que serve para o curso qualquer que vocês forem lecionar, psicologia, direito, serve para qualquer um deles, e serve para que vocês estabeleçam. Será que agora eu projetei? Sim? Apareceu aí para todo mundo? As 6 características comuns? Sim? Então, eu gostaria muito que vocês refletissem junto, né, sobre isso aqui. Né? Vejam só. Quais são as 6 características que o Lee Schumann disse que é comum a todas as profissões? A primeira delas, que o direito traz, a docência traz, a psicologia traz e quaisquer outras profissões, é uma obrigação de servir as pessoas, pessoal. A docência nada mais é do que um exercício, e eu vou chamar aqui, perdoe-me, mas eu realmente acho que é um sacerdócio. Ninguém é professor só por vaidade. Porque quando você se transforma em docente, você tem ali uma obrigação de serviço. Quanto mais você divide o que você sabe, quanto mais isso acontece, mais você aprende, mais você quer dividir. Então eu entendo perfeitamente alguém que se apaixone perdidamente pela docência. Porque é uma delícia você se ver a serviço, compartilhar e ver o outro crescer e desenvolver em cima do que você se prestou como serviço. Né? Também tem uma outra característica, o conjunto de conhecimentos acadêmicos ou não que você traz. Né? Eu posso dizer aqui, por exemplo, o professor Rashid, que eu conheço bem, ele dá muita aula com metáforas. Aliás, ele é um ótimo orador e ele traz o tempo inteiro exemplos e vivências. Quando o docente traz vivência e traz exemplos de um conjunto de conhecimentos que vai muito além do acadêmico, ele faz com que nós, alunos, conectemos de forma melhor, entendamos aquilo dentro de um cotidiano. Então, o que nós vamos fazer? O engajamento com a prática, que é o que a universidade hoje implora. Né? O que nós, docentes, mais queremos? Engajar toda a teoria com a prática. Esse é o ponto aí, número 3, né? E aí, o ponto número 4, né? Todas as profissões precisam trazer o exercício do julgamento sobre essas condições inevitáveis de incerteza. Isso eu penso que a pandemia trouxe de forma muito clara, de forma muito aparente, né? Nós estamos vivendo num mundo incerto. As aulas vão voltar. Quando? E como? E de que maneira? Nós não somos mais quem éramos como docentes, né, e vocês como estudantes, como em fevereiro do ano passado. Ninguém mais é igual. O grande desafio hoje que nós, professores, estamos aí tentando pensar é como voltar. Como vai ser uma proposta, de repente, híbrida? Ainda que voltemos todos, sabe, pessoal? Ainda que voltemos todos, não seremos mais os mesmos, as aulas nunca mais serão as mesmas. Então, esse exercício dessas condições inevitáveis que todos passamos, e aqui eu estou dando um exemplo de sala de aula, né, de universidade, que é a nossa realidade, mas em todos os setores, em todas as profissões. Eu disse no rádio outro dia que nós vamos precisar de uma década, mais ou menos, para digerir tudo o que está acontecendo. Então, esse é um ponto, esse exercício do julgamento, ele precisa ser mais consolidado. Consolidado em cima do conhecimento. Consolidado em cima daquilo que nós podemos digerir e transformar numa ação prática.
Uma outra característica em comum é a necessidade de aprender com base na experiência. E aí, pessoal, mudou tudo, né? Eu preciso criar, aí no item 6, uma comunidade profissional. Se a comunidade é profissional, ela só pode ser em cima da experiência. E isso impacta diretamente o exercício da docência. O exercício dessa escolha. Mas que na docência ela é muito mais difícil, vamos dizer assim, do que você como advogado, um excelente advogado, com um escritório extremamente bem montado, atendendo seus clientes. Para isso, claro, você precisa também da linguagem escrita e da oral, você precisa aprimorar a oratória, mas isso é anos-luz mais simples do que quando você vai ou escolhe praticar a docência. Então, eu tomei a liberdade, né, de trazer para vocês essa reflexão, né? A docência, ela está onde, pessoal? A docência está nas interações, não é no conteúdo. A docência nada mais é do que as interações. Carolina, o conteúdo pesa. Claro, o conteúdo é primordial, mas a docência não está no conteúdo, pessoal. Lembra, eu não sei se é da época de vocês, mas a nossa professores aqui, ó, nós temos a mesma faixa de idade, mais ou menos 20 anos, né? Nós professores aqui. E antes nós achávamos que se soubéssemos o conteúdo, isso na formação lá atrás, tá, gente? 2, 3, 4 décadas atrás, se soubéssemos o conteúdo, seríamos bons professores. E aí alguém ventilou lá na entrada do milênio, para os meninos aí que estão com 20 e poucos anos, né? Nós já estamos aí com um pouquinho só a mais, diziam-se assim, olha, no futuro não vai haver professor mais, não. Os professores serão engolidos pela tecnologia. Olha, se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou é o quanto somos extremamente importantes. E a nossa importância, novamente, ela não está no conteúdo, ela está nessas interações, né? Então, são essas interações que geram aprendizagem. E essas interações, elas partem da empatia. Então, é a empatia e o conhecimento em cima dessas interações que garantem a aprendizagem. Viu, pessoal? E aí, dentro da nova pedagogia, né? Eu fiz pedagogia por último, sabe? Eu fui estudando, sempre lecionei na pedagogia, então sempre na pedagogia, nas letras e algumas outras licenciaturas, como história, matemática, algumas cadeiras que existiam anteriormente que eu poderia lecionar. Mas eu entrei na pedagogia e fiz pedagogia muito depois, tirei a graduação muito depois, para falar de aprendizagem. E aí eu tomei a liberdade, professor Zandona, de trazer aqui para vocês as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Quando a base foi implementada, foi em 2017, e isso tem o tempo inteiro sendo visto e revisto, e eu fui trabalhar um pouco sobre as competências 6 para baixo, porque eu precisava lecionar sobre projeto de vida, educação socioemocional e metodologias ativas de aprendizagem. Fiz vários cursos. Fui estudar para saber lecionar para professores essas competências e habilidades. E aí, pessoal, a universidade, né, as universidades, de uma maneira geral, têm requisitado essas 10 competências. Porque quando elas saíram, o que nós pensávamos a priori? Nossa, mas Base Nacional Comum Curricular, nós estamos falando do ensino de base. Então, ela chega só até o ensino médio. O que o curso superior está querendo com essas 10 competências, Carolina? E aí eu quero brevemente relatá-las para vocês. A habilidade número 1 é o conhecimento. O conhecimento é a base absoluta de todas as coisas que vamos pensar. A segunda competência da base é o pensamento científico, crítico e criativo. Esse que no mestrado, né, vocês já terminaram a graduação, alguns já fizeram pós-graduação e outros não fizeram e pularam diretamente para o mestrado, mas você está aí até hoje buscando o quê? O pensamento científico,
o pensamento crítico e o pensamento criativo. São essas habilidades que nós queremos levantar e que vocês vão precisar cultivá-las todas na docência diariamente. Depois, a terceira competência é o repertório cultural, aquele que nós precisamos acumular para que lecionemos melhor, para que consigamos trazer aquilo que é cotidiano, aquilo que é prático para dentro da sala de aula, para conseguirmos aplicar no nosso repertório cultural as teorias que nós estudamos, que estão lá na competência de número 1, que é o conhecimento. A quarta competência, pessoal, é a comunicação, tema hoje desse workshop. Quando nós falamos de português e de oratória, nós estamos falando desse processo de comunicação, né, que já abarca a quinta competência, né, que é a cultura digital. Hoje, né, precisamos também comunicarmos aqui, ó, como estamos agora. Então, a cultura digital é a quinta competência. A sexta é o projeto de vida, pessoal. E aí, dentro do projeto de vida, estão as competências socioemocionais. Você projetou ser professor, será? Desde quando? Eu tenho certeza que tem alunos, estudantes aqui nessa plateia, que vão dizer que o que o inspirou a ser professor foi a professora que teve aí na FUMEC. Você se apaixonou perdidamente por aquele professor ou aquela professora que clareou, que trouxe um holofote para a sua visão. Então, o que está no seu projeto de vida? Como desenvolver um projeto de vida? O projeto de vida, ele não acaba depois que a gente fez mestrado, não. O projeto de vida, ele continua. Você tem projeto de vida, inclusive, para depois da sua aposentadoria. Então, você não pode abrir mão disso. A sétima competência é a argumentação, aquela que está junto, né, com a competência da comunicação. A capacidade de argumentar, pessoal, é uma capacidade que não é inata, que é preciso que nós desenvolvamos essa capacidade. O que é argumentar, né? Nós precisamos aí nos cercar dos tipos de argumentação, como você vai escolher qual argumentação usar. Isso é conhecimento. E é o conhecimento que nos propicia as escolhas. É pelo conhecimento que nós vamos escolher o caminho que nós vamos seguir. A oitava competência da base, pessoal, é o autoconhecimento e o autocuidado. E aqui é muito importante nesse workshop. Quem é você falando? Quando você fala, o que você traz para as pessoas? Como você inspira? Qual é a sua marca? Professora, eu não tenho a menor ideia de que marca que eu tenho, que eu sou. Isso é desenvolvido, pessoal. Tudo isso é aprendido e tudo isso é conhecimento. Nós podemos aprender todas as coisas. Isso é um bálsamo, né? Autoconhecer significa ter a consciência do potencial que nós precisamos melhorar. Lá nos cursos de oratória, muitos estudantes chegam e falam assim: Carol, eu sou extremamente tímido ou tímida, tem jeito para mim? Claro que tem. Quem falou que ser extrovertido sempre é o melhor caminho? Às vezes o extrovertido tira a oportunidade do outro falar. E tirar a oportunidade do outro falar não é uma boa característica, por exemplo, para a docência. Para nada na vida. Mas eu estou aqui com mestrandos, né? Por que não? Porque a nona competência, pessoal, é a empatia e a cooperação. Empatia acima de qualquer coisa e a cooperação sempre. Ser empático é trazer essa oportunidade, é congregar com os alunos, é dizer que eles podem, é trazer os alunos para um nível de consciência profissional do devir, né? O Hegel vai falar do devir, aquilo que você virá a ser. Se eu oportunizo você, você tem um devir construído de forma consciente. E por último, o que nós queremos, por fim, né? Trazer a 10ª competência aí, que trabalha a responsabilidade e a cidadania. Então, pessoal, para finalizar aqui essa primeira parte e deixar vocês perguntarem e direcionarem da forma como quiserem essa nossa discussão, eu quero dizer, vejam só,
Como não pensar que essas 10 competências que são originárias da base, como não pensar que essas 10 competências são primordiais para a universidade, para a formação do nosso aluno universitário, para a formação do nosso aluno mestrando, que será um docente e que precisa levar consigo na sua bagagem essas 10 competências para os seus alunos, para o seu devir. Então, é isso que eu quero, nesse primeiro momento, compartilhar com vocês, né? Eu quero compartilhar que essa profissão docente, essa questão da oratória, essa questão da retórica, né? Dessa escolha de onde, né? Do caminho a seguir, né? A retórica, você fala bem, mas a oratória você fala bem em público. A sua capacidade de se comunicar, de ser claro, de ser, às vezes, persuasivo, de conseguir ensinar para o outro o argumento, isso conta muito. E a oratória vai pegar todas essas habilidades, né? Quem é você? Como você fala? Quando você fala, você abre a sua boca? Nossa, não sei, eu nunca pensei isso. Isso faz diferença, né? Que tipo de aluno está? Tem gente que tem baixa visão, tem gente que tem baixa audição. Ele é seu aluno, ele é um problema seu. Você precisa dar conta dessa deficiência que ele traz. O que você vai fazer para cuidar? E aí eu fecho dizendo o seguinte, dentro da pedagogia hoje, o mais importante não é o ensino, é a aprendizagem. Na perspectiva do ensino, fica mais ou menos assim, olha, eu ensinei. 80% da sala de aula conseguiu aprender, minhas notas estão ótimas. Tem um povo aí que precisa correr atrás. Não é assim mais. A coisa, ela virou. Na perspectiva da aprendizagem, e aí nós podemos ficar aqui anos, né, falando de metodologias ativas, o que elas são, para que elas servem, como que eu posso utilizá-las, né? Porque tem gente que erroneamente acha que metodologia ativa é tecnologia. Pode até ser, mas a priori não é isso, né? Na perspectiva da aprendizagem, pessoal, todos os alunos precisam aprender. Como é que eu vou fazer? Com todas as limitações, para conseguir o 100%. Se aquele colega não aprendeu daquele jeito, o que eu posso fazer para trazer essa luz, para esse conhecimento para ele? Então, é nessa perspectiva que nós vamos. Ficou claro? Abram esses microfones aí, gente, façam perguntas. Carol, nós temos no direito uma questão que é bem complexa, e muita gente entende que escrever de forma rebuscada, de forma complexa, vai ser mais valorizado. Queria discutir um pouquinho a respeito disso, se isso é uma verdade ou é um ponto que precisa ser trabalhado, inclusive no curso de Direito, né? Verdade, verdade absoluta. E isso é uma discussão perene, assim, e nós já tivemos muitas delas, né, com o pessoal. O direito, ele está a serviço do cidadão, ele está a serviço do outro. E essa coisa do direito, dessa linguagem hermética, completamente fechada, é claro, tá, pessoal? Quem sou eu aqui nessa universidade para não trazer a relevância do jargão entre os colegas, né, das expressões em latim, mas, na verdade, quando você coloca isso à luz da comunicação e da oratória, não é vantagem nenhuma escrever rebuscado, tá? Que me perdoem aí os colegas advogados se discordarem de mim, democraticamente eu vou aceitar. Viu, pessoal? Mas do ponto de vista comunicacional, o objetivo primeiro, mais importante da linguagem é a comunicação. Então, se você impressionou no púlpito, tá? Colocou lá uma toga, foi impressionante, né? Ficou ali impressionante. Mas se você não convencer o júri que ali está, que são pessoas da sociedade, né? São pessoas simples, não são pessoas do direito. Assim como se você escrever um artigo muito rebuscado, que nós, pessoas que não somos da área, ao lermos, não compreendermos, vocês não atingiram o viés
da característica primordial da linguagem, que é a comunicação. Quando eu fiz mestrado, eu pensava muito no seguinte. Eu vou contar isso para vocês, que tem a ver com essa pergunta. Quando eu fui fazer a minha dissertação, eu falava assim, eu quero que a minha dissertação fique na biblioteca, lá da UFMG, ou eu quero me tornar uma referência. E aí eu escolhi ser uma referência. Como é que eu poderia ser referência bibliográfica? Se eu tivesse uma linguagem muito simples, muito clara, muito objetiva e direta, que qualquer aluno de primeiro período da graduação que consultasse a minha dissertação de mestrado, falaria assim, nossa, que legal, eu entendi. Então eu escrevi para isso. Então eu pergunto a vocês do direito, e eu sei que no direito isso é algo difícil, porque é lindo, né? Eu também acho. Eu já fiquei em sala de professor. Uma vez eu brinquei com colegas do direito, eu falei, dá para vocês conversarem no mesmo português que eu, porque vocês estão me humilhando. Eu sou professora de língua portuguesa, vocês estão conversando em língua portuguesa e eu não consigo entender. Dá para traduzir? Porque se a sala de professores só tivessem vocês dois, ok, mas eu estou aqui, incomodadíssima por não entender. Eles riram muito, mas isso depois virou uma discussão. Carolina, você está falando uma coisa, às vezes eu estou em sala de aula e falo, os alunos acham lindo, mas eu tenho certeza que eles não estão entendendo nada. E aí eu disse para esse colega, mas o problema é seu. A sua escolha lexical está incorreta do ponto de vista cultural dos alunos. Para você, então, brincadeiras à parte, se os colegas aqui do direito quiserem conversar de forma hermética, eles vão conversar. Eles têm repertório cultural para fazê-lo. Eles têm vocabulário suficiente. Mas se você está lecionando ou escrevendo um artigo, se você usar dessa prerrogativa, as pessoas não vão entender. Então, isso é errado do ponto de vista da comunicação, tá, pessoal? Mais um exemplo que eu queria dar. Eu faço parte da Academia de Letras, Artes e Culturas do Brasil. É uma academia ligada à ABL, Academia Brasileira de Letras, lá do Rio de Janeiro, aquela famosa. Só que aquela famosa, primeiro que tem que ser sexagenário para participar e ter feito obras 100% literárias. Não é o meu caso, tá, gente? Sexagenário vai demorar ainda, olha, muito tempo para eu chegar na faixa etária permitida lá. Mas a academia, que é ligada à ABL, é um braço jovem, vamos dizer assim, da academia. Mas quando há as reuniões, a conversa, pessoal, até eu acho lindo, é a oportunidade que eu tenho de gastar todo o meu vocabulário que eu não utilizo comumente. As pessoas conversam em mesóclise, utilizam latim, grego, vocês precisam de ver. Dá até assim uma emoção, você fala, gente, onde eu estou, né? No mundo paralelo. Mas isso precisa ficar restrito à academia. Lá só tem acadêmicos, nós nos reunimos. A minha academia, eu brinco que ela não toma chá, ela toma café, porque nós fazemos concursos literários em presídios, nós fazemos muitas obras sociais. Mas vejam, é o mesmo caso do direito. Você pode ir incorporando esse vocabulário. Isso é muito legal, mas não utilize nem na escrita da sua monografia, na monografia não, no caso aqui do mestrado, da dissertação de mestrado, para você se tornar uma referência. E foi o que a banca me disse quando eu fiz a minha defesa. Quem estava na minha defesa, por incrível que pareça, que é a maior emoção da minha vida, Hugo Mari, que é um teórico muito famoso da letras, Hugo Mari estava, na hora que ele terminou, ele disse assim, eu gostei muito da sua dissertação, mas o que eu mais gostei é que qualquer colegial entende. Parabéns pela escolha da sua comunicação. Então, respondendo a sua pergunta, colega, eu quero dizer isso, a sua escolha deve ser para a comunicação e não pela beleza, pelo ego. Eu consigo escrever rebuscado. E muitas vezes, nós sabemos que os estudantes cometem erros, né? Às vezes a pessoa escreveu de forma empolada, mas ela errou um pronome demonstrativo, que seria o simples, e que pegou o argumento dela e julgou completamente para baixo, porque ela errou um pronome demonstrativo que seria o simples. Ela não interpretou o referente, então ela escreveu lindo, mas ela colocou um referente inapropriado e isso fez com que, por exemplo,
o juiz voltasse uma peça, né, ou alguém falasse que ela escreveu errado do ponto de vista comunicacional. Então, escrevam sempre para melhor comunicar com os alunos, com os colegas, mas queiram ser lidos como uma referência de alguém que explica da forma que o outro entende, que escreve da forma que quem está no primeiro período do curso de Direito também entenda. Eu acho que esse é o caminho. É isso, professor? Respondi? Excelente. É algo que eu sempre defendi, viu, Carol? A gente tem que quebrar essa característica do direito. E a gente vê, eu estou no tribunal já há 27 anos, e é comum a gente receber memorial lá, por exemplo, dos advogados, memoriais extensos, todo rebuscado. Então, é algo que parece, a gente falando aqui parece óbvio, né, para todo mundo, mas na prática, do ponto de vista prático, não é, porque é um problema recorrente que a gente vê na prática. É verdade. E tem uma vaidade, né, professor? Tem. A área, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho décadas de docência. Quando a gente consegue controlar o ego e deixar um pouco de lado a vaidade, nós conseguimos alcançar muito mais pessoas, porque a comunicação ela fica livre. Você pede licença para o ego só um pouquinho, né? E aí você consegue uma liberdade de comunicação que traz um alívio depois que a pessoa consegue. Então, na sua área especificamente, muitos colegas são bem vaidosos e trazem isso como um diferencial. Quem consegue mais, é quase uma disputa. Mas essa não é a premissa da linguagem, a comunicação assertiva, né, colega? Exatamente. E eu costumo dizer também, a Vivian está aqui, até bacana, porque a Vivian sempre foi minha aluna agora no 5º período, a Vivian sempre abriu a câmera, e outro dia a gente estava até trocando mensagem e eu elogiando ela, né, o fato dela abrir a câmera, que é algo que facilita a aula, é uma forma de interlocução. E eu sempre chamo a atenção dos alunos, Carol, para algo que eu sofri muito, porque eu formei, incrivelmente, sem conseguir levantar a mão para fazer uma pergunta ao professor. Porque de tão tímido que eu era, né, eu já gostava de estudar muito e gostava de ajudar os meus colegas de sala. Então, acho que eu sempre digo que ali nasceu o professor Zandona, mas eu formei sem conseguir levantar a mão para fazer uma pergunta ao professor, de tão tímido que eu era. Então, eu devia ter trabalhado isso desde a época da minha graduação. Então, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, abra a câmera, faça pergunta durante a aula, se o professor permitir, comunique-se, porque é uma forma de você ir treinando, né? A melhor forma de você se comunicar bem é treinando, né? Aí, depois que eu formei, que eu tive que fazer inúmeros cursos de desinibição, curso de oratória, cheguei até a fazer teatro, né, junto com a Letícia, minha esposa, para a gente chegar, né, evoluir um pouquinho, né, já que a gente vai morrer evoluindo, né, tentando evoluir. Então, eu sempre chamo a atenção dos alunos que eles têm que preocupar com isso, porque o futuro deles está aí, né, em saber comunicar. E não é só o aluno, não. O advogado ele tem que saber se comunicar, o promotor, o juiz, né, o delegado, o notarial, o professor, claro, né? Então, o vendedor tem que saber se comunicar, né? Todo mundo tem que saber se comunicar. E aí, ver vantagem numa comunicação que o outro entenda. Para mim, o maior elogio é quando o aluno fala assim comigo, eu entendi, eu falo, ai, graças a Deus. Agora, em cima do que você disse, eu tenho 2 comentários a fazer. Primeiro, pegando aí o gancho da Vivian, eu estou aqui olhando para a carinha dela. Quando o aluno abre a câmera e dá esse sorriso que ela está dando agora, ele diz para a gente que ele está entendendo o que nós estamos falando. Quando ele balança a cabeça ou quando ele levanta a sobrancelha porque ele não está entendendo, automaticamente, sem ele proferir nenhuma palavra, nós conseguimos retomar. Opa, tem alguém me olhando com uma carinha de testa franzida? Então eu preciso retomar o que eu acabei de dizer. Esse feedback, de novo pegando uma fala minha introdutória nesse nosso encontro hoje, nós não comunicamos somente pela palavra. Então, a expressão do outro, ela diz para nós, e ela nos faz refazer o discurso. Então, isso é primordial. Por isso, eu sempre, hoje, já faz parte do meu protocolo. Eu agradeço, sempre sou grata. As câmeras abertas, e aí eu considero, às vezes,
Eu tenho uma turma que tem 88 alunos, meia dúzia no máximo abrem as câmeras. E aí eu já entendi, eu já incorporei que eu estou dando aula para meia dúzia, porque eu não posso apostar que os outros lá estejam. Eu posso achar que eles estão tomando banho, que eles estão jantando e etc. Mas eu não posso atestar isso. Outro dia uma menina falou comigo assim, ô Carol, eu tô com a câmera fechada hoje porque eu tô comendo. Eu falei, ó, se você não se importar, se quiser comer olhando para mim, eu vou achar ótimo. Porque eu nunca importei de aluno comer em sala de aula. Porque eu prefiro que ele coma perto de mim, me observando, do que ele fique do lado de fora esperando acabar de comer e perdendo algo importantíssimo que eu tenho a dizer ou a organizar com eles lá. Então, isso do aluno abrir a câmera hoje é primoroso, né? E um outro comentário, Zandona, que você fez e que vai servir para tantos alunos, quando você traz que custou, que conseguiu graduar sem fazer nenhuma pergunta ao professor, que era extremamente tímido, eu entendo você, mas isso me causa uma profunda tristeza. E aí meu lado pedagógico vai dizer, tá? Os seus professores conseguiram passar a sua graduação inteira sem fazer a você uma pergunta direta. Isso é muito triste do ponto de vista pedagógico. Talvez você era um aluno brilhante, os seus trabalhos diziam, a sua prova dizia. Mas a gente precisa humanizar a docência, tá, pessoal? Mais do que nunca, nós precisamos humanizar a docência. A docência, a graduação, a sala de aula é um espaço de humanização. É preciso que as pessoas tenham em mente que elas estão ali para se desenvolverem. E nós desenvolvemos os nossos pontos positivos, claro, mas nós desenvolvemos ou precisamos desenvolver, sobretudo, aquilo que nos falta. Então, se você era extremamente tímido, mas que tinha tanto conteúdo, não teve um professor que conseguiu te trazer para perto dele a ponto de fazer ou ajudar você a falar. Então, para quem está chegando na docência hoje, presta atenção. Os seus alunos não são números. Infelizmente, eu também vou terminar mais um semestre não tendo visto, olhado no olho, muitos dos meus alunos, mas foi por opção deles. Porque eu estou sempre chamando, eu estou sempre dizendo que cada um importa. Então, na docência, focada na aprendizagem, cada um importa. Nós só somos docentes, bons docentes, quando nós entendemos que nós estamos ali para cooperar, para ajudar, para trocar. Então, é por isso que eu vou dizer a vocês, muitas das minhas formações docentes hoje tem dois assuntos que eu mais falo. Um é metodologias ativas, em uma discussão de tudo aquilo que precisa ser. Então, isso é um, do ponto de vista técnico. Mas do outro ponto de vista é a humanização da docência. Como é que a gente conhece o outro? Como é que a gente desenvolve a empatia, a cooperação? Olha que triste. Porque, sobretudo na universidade, nós deixamos, às vezes, os alunos passarem. E aí nós não sabemos, às vezes, quem são. Às vezes o aluno está no 10º período de direito. Nós não sabemos dele. E ao contrário do que se dizia no passado, em que a vida pessoal do outro não faz a menor diferença, que eu estou na universidade para o profissional, é mentira. A vida profissional, às vezes, impede o outro de aprender. Às vezes aconteceu uma coisa drástica em casa. Como é que o estudante vai sentar e vai prestar atenção na sua aula? Nós somos bonitos, mas não é assim, não. Então, às vezes, se ele tiver a oportunidade de falar alguma coisa, seja com um professor ou seja com um colega, se ele tiver a liberdade de comunicação na sua aula, ele vai trazer um ponto que você vai falar dele, e no direito tem muito isso, né? Alunos que comentam de um processo, alguma coisa que está vivendo, mas quando você acolhe e parte a sua aula daquilo que aquele estudante está precisando, além de todo mundo aprender com ele, você amansou aquele coração. Você conseguiu dar para ele o quê? Uma condição favorável de aprendizagem. Essa obrigação é do professor. O professor precisa trazer para a sala de aula uma forma de aprendizado, uma condição viável para a aprendizagem. Então, você está lecionando, chega uma aluna, abre a câmera, é importuna, às vezes está numa condição que não é ideal, deixa o microfone aberto, tem briga na casa dela.
é sua obrigação garantir, restabelecer a convivência, seja ela por meio virtual ou presencial. Às vezes desligando, tirando aquela pessoa, tirando ela da sala de aula. É sua obrigação conferir para a sala de aula, virtual ou não, um espaço de aprendizagem que seja tranquilo, que seja acolhedor, para que as pessoas consigam aprender. É isso, professor Zanon? E um detalhe aqui que eu não poderia deixar passar batido, né? A Vivi, a aluna nota 100. Né? Então... Bom exemplo para os colegas que aqui estão, né, professor? Então faz diferença. Nós estamos com 2 professores, né, Vivian? Não sei se você já teve aula aqui com o professor Rachid e a professora Mércia, mas são 2 professores queridos amigos e excelentes docentes, que eu chamo de professores com P maiúsculo, professores que fazem a diferença no futuro, né, dos nossos alunos. E os 2 estão com a mão levantada para fazer pergunta. O professor Rachid, eu vou primeiro passar a palavra à professora Mércia, depois, na sequência... Era só mesmo para agradecer a oportunidade de ouvir a professora Carolina, excelente as suas colocações, especialmente aqui para uma turma de mestrandos. E aí, pessoal, vai um conselho meu de professora aí de longa caminhada, é isso, é a gente se adaptar. Realmente, Carolina, acredito que para o futuro teremos esse problema a enfrentar, né? Como a gente vai realizar a sinergia de sala de aula transposta agora para o modelo virtual? Isso é um grande desafio para todos nós, porque acredito que isso veio para ficar. Né? Esse 1 ano e meio, como você bem falou, trouxe essa experiência positiva em alguns aspectos, acredito sim. Claro que foi muito difícil nesse momento, porque ainda estamos em adaptação. As pessoas ainda se ressentem de não abrir a câmera, não falar, não interagir, mas isso pode ser superado com o tempo. Sim. Porque as vantagens desse modelo, elas são grandes. Acredito que você está aqui conosco, tanta gente está aqui nessa sala, que talvez a gente não poderia estar numa situação presencial. Então, a gente deve se empenhar em trazer os bons aspectos para esse modelo, sabe? Acredito nisso. E aí, agradeço demais a sua palestra. É isso que comentaram aqui no bate-papo. Quanta sensibilidade, quanto amor. Muito obrigada mesmo. Oh, querida, obrigada a você, eu concordo plenamente. Eu penso que a hibridez é o modelo que virá, mas nós precisamos colocar sempre o lado humano à frente da máquina. Isso não vai sair de moda. Né? Só há um caminho para essa humanização, para que nós consigamos exercer a nossa profissão escolhida com maestria. E o caminho é essa humanização, é esse chegar perto do outro, entender as necessidades dele. Então, sem dúvida nenhuma, né, esta semana eu já tive em 4 estados. Né? Eu já estive em São Paulo, já estive no Paraná, já estive no Ceará, e já estive no Rio de Janeiro. Se não fosse esse modelo, eu não conseguiria chegar a essas pessoas. Então, isso é muito bom. Eu recebi um palestrante que eu sigo e que eu adoro, que é o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, em Portugal. Ele mora no Brasil, mas ele está lá. E ele entrou na minha sala de aula. Isso é um luxo, né, poder ter todas essas pessoas perto. Então, sem dúvida nenhuma, esse modelo que aprendemos e que demoraríamos talvez décadas para chegar no lugar onde estamos hoje, mas esse modelo, ele contribui muito, sim. Mas nós precisamos falar, viu, pessoal? O docente, ele não pode se cansar. Nós vamos falando, nós vamos convencendo, argumentando, persuadindo, para que o aluno abra as câmeras, para que ele entenda essa função dessa abertura e para que ele aproveite 100% presencial e o 100% virtual. Eu concordo em todas as suas palavras, professora. Obrigada, viu? Carol, o professor Rachid, eu sou fãzaço do professor Rachid, é um querido amigo, é um cara que batalha pra caramba na vida, é um excelente advogado, profissional, palestrante. Então, a gente não poderia deixar de passar a palavra para ele também. Claro! Professor Rachid. Muito obrigado, professor Zandono. Te agradeço pelos elogios. Além de professor advogado, sou feirante também na Barraca do Pedrão, na Feira Hippie. Tem que fazer o merchan aqui. Todo mundo lá do lado do Automóvel Clube com a cerveja mais gelada da feira. Fomos criados na feira, chegamos aonde chegamos com
o trabalho dos meus pais na feira, e a gente tem muito orgulho disso. Uhum. Queria, não podia deixar de passar a oportunidade de cumprimentar também, destacar a presença do professor Vinícius Paranhos, está conosco aí, ele que, tal qual a Letícia, também é baiano, a Bahia está dominando o mundo. Né? Ei, graças a Deus, hein, gente? Eu que adoro Bahia, meu Deus. Eu achava que eram os libaneses que estavam dominando a FUMEC, eu, a Lide, o Nome, agora tem um monte de baiano nesse negócio, está dominando tudo, achei para todo mundo. Né? Ô, Rachid, eu tenho passaporte da Bahia, viu, Rachid? Você também tem passaporte? Eu também tenho, tá? Olha, eu queria dizer para todas e todos que é um prazer muito grande estar participando aqui com vocês. A Carol, eu tenho a graça, né, de ser amigo dela, como nós já destacamos, ela já destacou no início, e por isso, então, acabo usufruindo muito mais dessa fonte de saber aí do que só nesses encontros, né, essas oportunidades. A Carol tem, além de tudo, eu tenho a obra dela aqui, ó, que é o Português Total. Para quem não conhece, para quem não tem, né, pode procurar aí no mercado, procurar aí na internet. Português Total, do Carol Santana, é uma obra que se tornou uma referência na minha estante aqui, porque, de verdade, nós prescindimos, né, muitas vezes de conhecimento técnico também, apesar de não ter que ser rebuscado, para compor as nossas peças e, a partir das peças escritas, também melhorar nosso vocabulário, melhorar nossa articulação. Eu queria destacar uma coisa aqui para todas e todos, deixar a contribuição, e eu sempre faço, além da obra da Carol, eu recomendo uma outra obra que está dentro daquilo, um dos pontos que você destacou lá das 10 habilidades, né? Que você chama 10 habilidades. 10 competências. 10 competências da BNCC. Isso. As 10 competências, né? Que é a argumentação. A advocacia, ela vive, sim, dessa comunicação, e você lembrou aí da questão do júri ou das audiências, a sustentação oral nos tribunais, a questão da argumentação. E eu recomendo aqui Arthur Schopenhauer com A Arte de Ter Razão, né? O advogado é o artífice da razão processual, que nem sempre é uma razão verdadeira. E eu estou chamando a atenção não para o fato de uma falácia, eu estou dizendo para o fato de uma construção da verdade processual a partir da argumentação. E só argumenta quem tem esse estoque de vocabulário, de palavras, de casuística. O sinônimo é uma coisa que, para mim, ela só existe como função se eu tiver 4, 5 palavras para substituir uma outra. E na hora da fala, isso não vai me faltar. Então, quando a gente vai para a tribuna, quando a gente vai para o debate, sustentação oral, quando a gente vai para o tribunal do júri, o que nos une com aqueles que vão julgar de verdade é a forma de fazer chegar. E isso é a comunicação. E aí, sim, se eu falo para um júri, que eu já estudei todos os jurados antes de ir para o júri, sabendo da condição de cada um, eu não vou dizer para aquele que é analfabeto ou quase analfabeto, da mesma maneira que eu vou falar para um que é pós-doutor em engenharia ou qualquer outra coisa. Mas eu vou dizer daquilo que é o fato jurídico de uma maneira que seja atingível a todos. E que eu não coloque em desprestígio e nem coloque também ali em humilhação aquele que está me ouvindo. Então, quando o Zandona fala dessa nossa condição, né, de professor, advogado, e eu lembrei aqui também da de feirante, é porque muitas vezes na tribuna eu falo como feirante. Porque quando eu quero sensibilizar aqueles que vão julgar, eu falo daquela maneira que todos que estão interessados no julgamento compreendam as minhas razões. E nem sempre eu preciso gastar um vocabulário, como tem o juridiquês, tem o psicologês, eu que leciono no curso de psicologia jurídica, também da FUMEC, no curso de psicologia, né, com a disciplina de psicologia jurídica. E eu que vejo aí o médico, né, gente? Nós temos aí a linguagem dos médicos, que tenta fazer esse hermetismo, fechar o pessoal, mostrar uma erudição, que às vezes é apenas uma forma de demonstrar incompetência. Então eu falo que juiz, promotor, desembargador, qualquer autoridade que eu vir pela frente, ministros no STJ, sustentamos no STJ, de uma maneira que todos entendem e que seja capaz de traduzir aquilo que é a verdade da demanda, para que aquilo seja possível de ser pautado. Então, fica aí a contribuição, Arthur Schopenhauer, A Arte de Ter Razão, que vai colocar realmente a dimensão dessa comunicação no direito como sendo uma fonte à parte do conhecimento de julgar. Quando alguém vai julgar, ele vai julgar com base naquilo que você conseguiu produzir de argumentação. E não só na sua maneira de vestir, na sua maneira de escrever, na sua caneta, se é uma caneta Montblanc ou se é uma Bic, né? A caneta é a mesma, a escrita vai ser a mesma.
obrigado aí pela participação. Obrigado, Carol, mais uma vez. Surpreendente a aula maravilhosa, viu? Oh, muito obrigada, Rachid. Você tocou aí muito bem, né? Essa obra eu conheço, realmente faz diferença ler. Agora eu vou dizer, viu, pessoal? A gente precisa descobrir que o poder ele está na comunicação efetiva. Se você é alguém capaz de transmitir o que pensa, você se empodera pela benesse do discurso. Então, uma elocução que traga palavras difíceis e herméticas, elas não te dão poder, a não ser aquele poderio, né, da representação visual só. É isso que o Rachid falou, né? Põe uma beca e vai sustentar, mas não chega onde tem que chegar. Quando você comunica a ponto de chegar onde precisa chegar, você tem poder e está à frente. Nós já vimos isso. Na política, nós vemos, se você começar a prestar atenção nos tipos de discurso, você vai ver que muitos ganharam a eleição pelo modo de falar, mas não pela forma como fala necessariamente, mas como alcança o outro. E isso, né, o poder do discurso e da comunicação, eu chamaria aí de quarto poder. Né? Realmente é muito poderoso, mas usando o poder para o bem, para a comunicação efetiva. Tem mais gente de mão erguida aí? Ô, Carol, se eu sou tímido, se eu tenho dificuldade de falar em público, se eu tenho pouco vocabulário, qual que é o conselho que você dá para essa pessoa que está nesse dilema todo hoje em dia? Vendo você falar tão bem, né? Fala, poxa, eu estou aqui numa dificuldade danada. Que conselho será que a Carol me dá para eu sair desse dilema hoje de vida que eu tenho? Legal demais. O primeiro que seria, eu não sei se exatamente seriam conselhos, né? Mas a primeira postura hoje é sair daqui desse nosso encontro decidido a mudar isso que você acha que não é favorável à sua pessoa. Então, como é que a gente faz? Quando você abre um alerta laranja para a sua comunicação, a primeira coisa que você vai fazer é mudar a postura de ler. E aí é uma dica de um exercício, tá? Vou trazer logo um exercício para você fazer, depois você vai lá no meu Instagram e comenta se isso deu certo. Então, olha só, você vai ler. Eu dou muita aula para concurso, sabe, Zandoni? Tem muitos anos. Eu comecei em 2006. A primeira professora que gravou uma aula de concurso foi eu. E foi porque os colegas não quiseram fazer. Olha a oportunidade aí. Na época, 2006, eu lecionava para o professor Orville Carneiro. Essa nova geração nem ouviu falar. E um dia ele falou comigo assim, Carol, você pode fazer uma gravação ali para mim, que eu preciso fazer um teste via satélite, nenhum colega quer fazer. Gente, eu fui numa inocência. E pode acreditar, eu vou contar uma coisa para vocês, eu sou tímida. Aí vocês vão falar, não. Para, mentira. Não, senhores. Eu sou extremamente tímida. Da minha bochecha ficar rosada assim, ó. Carolina, isso é possível? É possível, porque tudo nós podemos aprender, isso é conhecimento. Nós começamos a usar o conhecimento ao nosso favor. Então, o exercício é o seguinte, serve para todos, especialmente para os tímidos. Quando você acende esse farol amarelo, você começa a se perguntar isso, né? Esse autoconhecimento aí, competência de número 8. Então, você vai dizer assim, eu sou tímido, eu não dou conta de falar, meu vocabulário é raso, eu não sei bem as concordâncias. Então, você vai ler, e olha que vocês leem, hein? Muita leitura no mestrado. Você vai prestar atenção em cada palavra, absorvendo. Veja, não é o vocabulário, é a forma como está escrito. Na hora que você acabar de ler, e eu sempre aconselho ler em voz alta. Quando você lê em voz alta, você se escuta. Então, você processa a linguagem de duas maneiras diferentes. Então, você apreende o conteúdo. Eu sempre estudei lendo em voz alta. Eu falo sozinha também, vocês não conhecem esse lado meu, viu, gente? Verdade, a pessoa não é muito normal, mas assim, eu sempre falei sozinha, sempre li oralmente, sempre estudei fazendo leituras orais. E aí você vai acumulando aquele vocabulário. Quando você acabar de ler, e você não precisa começar com um artigo científico, não, você pode começar com um artigo de revista, se quiser, menor. Acabou de ler, você vai repetir o que você entendeu. Então, pode ser sozinho. Ou pode ser no boteco no fim de semana.
Pode sim, por que não? Transformar um boteco em algo mais cult. Você está lá com seus amigos e você quer proferir para ele aquilo que você leu sobre essa CPI, por exemplo, que está essa confusão, né? Essa CPI Covid. Então você vai se colocar na condição de proferir as palavras pensando no artigo que leu. E você vai tentar, né, variar o número de artigo para você transformá-lo em argumento. Para você transformá-lo em argumento. Então você vai não só ter se preparado antes, como vai colocar em movimento e em transformação argumentativa aquilo que você leu. Esse exercício, ele chega a ser bobo, de tão simples, mas ele vai trazer uma melhoria significativa de interação para você, porque além do vocabulário e da linguagem, ele vai trazer para você segurança. Então, você vai aperfeiçoando isso. Você faz um teste hoje na hora do almoço, em alguma manchete que você pegar aí, não sei com quem você vai almoçar, mas você abre a internet e lê sobre alguma coisa e na mesa de almoço, se você for almoçar sozinho ou sozinha, você liga para alguém e conta para ela isso. Você vai ver, se você tiver essa percepção de tentar usar um exercício, porque aí você sai do aleatório, né? Isso que eu estou dizendo, ler um artigo, ler uma opinião, assistir um jornal, você faz diariamente. Mas você vai fazê-lo com a pretensão de se ajudar. E você vai aumentando esse fluxo. Você vai ver que você vai melhorar. Então, você põe a comunicação à frente da timidez. É possível? Tremendamente possível. Desde que você necessite passar uma informação. Então, você vai conscientizar de fazer esse exercício de uma maneira mais técnica, uma maneira consciente, uma maneira que vai transformar isso tudo em argumentação. Eu consegui responder? Ajudou? Eu sempre falo também, Carol, que às vezes os alunos veem a gente, né, dando aula, eles falam, não, o professor fala tão bem, ele não treme, né? Eu costumo dizer que todo professor treme no primeiro encontro com o público. Tá? Só que a gente desenvolve uma técnica para não transparecer isso, né? A gente tem que ter uma segurança na fala para convencer o nosso interlocutor. Então, é algo também que a gente vê muito na prática. Eu fui dar uma palestra uma vez na OAB, o auditório lotado, e aí tinha um professor muito experiente do meu lado, e ele não parava de tremer, né? Só que eu vi ele tremendo porque eu estava do lado dele. Só que o público não percebeu isso. A partir daquele momento, eu cheguei e falei assim, puxa vida, se esse professor que tem tanta experiência, foi meu professor, inclusive, treme, né? E eu estou vendo aqui, e ele desenvolveu uma técnica para não transparecer isso, para passar uma comunicação com firmeza, com clareza, eu também posso tremer, só que eu tenho que desenvolver uma técnica, né, como ele desenvolveu, para isso não transparecer para o meu público. Né? Ô, Zandona, você fala uma coisa tão importante, mas você não vai acreditar no que eu vou lhe falar agora, então, porque sabe qual que é a técnica que eu desenvolvi? Eu vou te contar. Eu falo assim, gente, quanta honra. Olha, eu estou extremamente nervosa de falar para vocês, com tantas pessoas tão experientes, eu falo a verdade. Agora, essa é a técnica que eu uso. Porque quando você fala, primeiro que você se humaniza perante o outro. Olha, para quem tem uma imagem muito durona, eu penso que isso deva ser tão difícil segurar essa máscara o tempo inteiro. Quantas ocasiões já tive a oportunidade, quantas palestras, quanto congresso para fazer. Eu fiz 2 últimos, um foi um sucesso, o outro foi um sucesso no final, mas eu fiquei extremamente receosa. Isso logo em fevereiro do ano passado. Eu tive uma oportunidade, eu fui chamada para falar para docentes da minha universidade, falar sobre coisas de docentes de uma maneira geral também. E aí eu cheguei no auditório Ney Soares, as 600 cadeiras estavam ocupadas. Eu falei, gente, mas como assim 600 cadeiras ocupadas? Sou eu que vou falar, pelo amor de Deus, gente. Me deu um negócio. Eu achei que era um evento que estava acontecendo no auditório Ney Soares, sei lá, porque ele era da universidade e ficou fácil para todo mundo. Mas eles convidaram todas as faculdades que compunham o grupo. Tinha uns 590 pessoas.
Na hora que eu... E só tinha eu de palestrante, quase que eu brinquei assim, gente, vocês não estão enganados, né? Pelo amor de Deus, abaixa aí para eu não ver todo mundo. E aí tinham tantas pessoas, para mim foi uma surpresa tão grande, que eu falei assim, gente, eu não sabia que o auditório ia lotar, agora eu vou ficar nervosa, eu não sei nem se eu vou conseguir apresentar. As pessoas acharam que eu estava brincando, aplaudiram, me acolheram super bem, a maioria eram colegas. O negócio fluiu, mas eles achavam que eu estava brincando, né? Eu sempre com um sorriso, porque eu imagino que o sorriso sempre é a porta de entrada e para mim é a principal. Mas eu não estava brincando, eu estava sendo extremamente honesta, eu estava extremamente nervosa. E aí, Zandona, você sabe disso muito bem, depois dos primeiros minutos, né? Agora, o que o professor Zandona está dizendo em relação à sala de aula, todo novo semestre, toda uma nova turma, dá frio na barriga da gente. Quer saber? É uma delícia. É o que nos mantém vivos, assim, é o que faz com que a docência nos interesse. É esse frisson, esse friozinho da barriga. Então, isso foi uma palestra. A outra, gente, eu fui para o Sul, logo no início de fevereiro, fazer uma palestra para os novos docentes de faculdade de pedagogia de uma universidade parceira da minha. E aí, eu, numa sala auditório, acho que 120 pessoas, e foram chegando os alunos e assentando no chão. Aquilo foi me dando uma gastura, porque eu já pensava o contrário. Vocês viram aí? Gastura, tá vendo? Que delícia. E aí eu fui me incomodando, já estava perto de onde eu ia falar, era simplesmente um tablado, os alunos foram chegando, eu falei assim, arreda só um pouquinho para os meninos que estão chegando, trazendo carteira, uns assentando no chão. A menina não fez nada. Passou um pouquinho, eu falei, arreda só um pouquinho. Tá vindo muita cadeira, eu tentando ali, humildemente, ajeitar a sala, né? Aquele perfil de professor que controla a sala de aula, controla as coisas. Gente, ninguém fez nada. Aí, a moça que me convidou, a professora que me convidou, estava do meu lado, eu falei, ó, você tem certeza que é para esse público que eu vou falar? Porque já tem duas ali que não estão indo com a minha cara. Ela riu e falou assim, por quê, professora? Gente, eu pedi para arredar 2 vezes, ninguém nem se moveu. Gente, ela deu uma gargalhada e falou assim, Carolina, ninguém entendeu a reda. Então vejam, pessoal, eu não comuniquei. Ninguém entendeu o que era arredar. Aí ela virou e falou assim, pessoal, vou pedir todo mundo para se afastar, para caber outras cadeiras, tem gente que está querendo sentar aqui no chão. Todo mundo se afastou. Imediatamente. O que eu fiz, gente? Eu comecei a palestra contando isso do arredar. Falei, gente, ainda bem que começou. Eu tinha pedido para 2 moças arredarem e ninguém arredou. Eu já estava achando que o negócio aqui ia dar errado. Todo mundo morreu de rir, né? E a gente conduziu aí, mas olha, eu gelei porque um palestrante vindo de fora faz uma solicitação pronta e ativa para 2 alunas que estão à frente, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Ninguém faz nada. Eu já tinha achado que eu não estava com nada no balaio. Então, olha só, o que é isso tudo? Comunicação. Então, se a gente se humanizar e contar para o outro que não é fácil, ninguém vai achar que é fácil, não. Você pega aí o Mário Sérgio Cortella, né, os filósofos que, graças a Deus, estão à moda, não precisa pensar que é facílimo para ele subir num palco ou fazer uma live. Não é, não. Sempre vai haver um frio na barriga. E quando a gente compartilha, a gente se humaniza. A gente diz para o outro que não é só com ele, é conosco também. E aí, olha, fica muito mais fácil de começar esse diálogo, de conseguir essa exatidão. Fica tudo muito mais simples, não é? Não é, Zandona? Perfeito, perfeito. Professor Rachid, depois eu vou passar a palavra rapidinho para o Arthur, porque está chegando no final. Tá bom. Só umas considerações sobre isso e dizer que a questão do nervosismo ela é agravada por uma série de circunstâncias. A gente tem que estar preocupado com o contexto. Né? Vou dar 2 rápidos exemplos aqui. O primeiro, o saudoso ministro Salvo Figueiredo Teixeira, que era mineiro, né? E eu estava em Brasília, numa reunião do Conselho Federal da OAB, acompanhado, inclusive, do Raimundinho, nosso presidente, e teve uma palestra do Salvo Figueiredo Teixeira lá no STJ. E nós fomos convidados. Então, chegamos lá no Auditório Azul, né? Chegamos lá no top do STJ, lotado, e ele foi para a palestra. Só que ele chegou muito bem trajado, com um sapato novíssimo. E ele chegou lá e disse o seguinte, falou, gente, eu estou aqui muito preocupado com o que eu vim falar para vocês, mas eu estou mais preocupado com o sapato que meu neto me deu e que está me incomodando tanto. Se eu não tirar o sapato,
eu não vou dar o recado. Vocês concordam aqui? Dá licença. Tirou o sapato e fez a palestra de meias, né? Então, e foi uma palestra belíssima. E aquilo me marcou muito. Isso já tem uns 20 anos, né? E o Sálvio me marcou muito com aquele gesto. E eu fui para o Palácio das Artes, na abertura de um congresso nacional do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu era diretor-tesoureiro do Instituto à época, nacional, e recebemos, né, todas as autoridades do universo do direito de família, e eu lá com a Maria Berenice Dias, que é a nossa vice-presidente do Instituto Nacional, desembargadora, agora aposentada no Rio Grande do Sul, com o Rodrigo da Cunha, que é mineiro, daqui é o presidente, e todas as autoridades judiciárias. E o auditório do Palácio das Artes, com 1.000 e tantas cadeiras lotado, me incumbiram de apresentar a Maria Berenice para poder fazer a palestra dela. E a palestra dela tinha um tema conjugado aí, né, com a ideia da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha da época, que falava que amor não rima com dor, né? Ela usou desse argumento para poder fazer a palestra dela. E eu, naquela coisa da ida, me chamaram na hora e me falaram isso. Então eu recorri no celular, falei, pô, amor e dor, e joguei lá na internet, amor e dor, e me veio um samba, lá de 1950, de Monsueto, e eu lembrei do samba mais ou menos, eu pedi a alguém lá, arrumei uma caixinha de fósforos, e falei, a apresentação vai ser essa. Cheguei no microfone e cantei o samba, né, de Monsueto. Pra que rimar amor e dor, mora na filosofia, pra que rimar amor e dor, e não deu outra, né, o negócio caiu na graça, o congresso foi uma abertura bacana, da fala da Berenice. Ela achou que eu tinha ensaiado aquilo, eu fui na hora e mandei. Então, quer dizer, a gente tem que dar essa questão da humanização, está naquilo que nos é peculiar. Né? Eu gosto de violão, gosto de música, achei naquilo ali uma inspiração para poder fazer. Então, muitas vezes a gente vai com uma coisa preparada. Quantas vezes já fui traído pelo PowerPoint, pelo computador que não liga, né? Pelo papel que a gente levou anotado e que ficou. Minha bagagem foi extraviada uma vez. Eu fui fazer palestra lá no Pará, e a bagagem foi não sei para onde, depois de Brasília, sumiu, e minha pasta com meus anotações foi toda embora. E eu cheguei lá e tive que fazer tudo naquela base do improviso. Nossa. Mas vem aí aquela questão, se você está preparado, você tem que buscar a naturalidade, fazer o seu melhor e vai comunicar. Eu não pode deixar de comunicar. Isso é o importante. Obrigado aí. Bacana. Ô, Rachid, nós temos que começar a juntar dinheiro para comprar o passe da professora Carol Santana, viu, para a FUMEC. Aí, os meus parcos vencimentos já estão na campanha. Vamos fazer uma vaquinha, né? Vamos fazer uma vaquinha no Facebook. Aí. Deus quiser, em breve ela estará conosco. Lembrando que o professor até Vinícius falou que nós agora teremos uma disciplina optativa no direito, que é a legal writing, né? Nós vamos ter aí essa coisa da escrita formal e oficial do direito, que apesar de nós não termos a cadeira portuguesa, nós ofereceremos agora na nova grade da FUMEC a linguagem de redação oficial, né, que é a legal writing, que vai ter aí a possibilidade, quem sabe, aquela professora Carolina entregar o nosso time aí, quem sabe. Vai ser uma grande honra, né? Eu gosto mais de paixão do que de dinheiro, professor, é facinho. Um time interessado me conquista muito mais do que uma conta bancária, porque conta bancária é consequência de tudo, mas ela não é o princípio. O que me move é a paixão. Não, mas você tem total razão, Carol, e eu posso dizer pelos professores que aqui estiveram, né, o professor Vinícius Paranhos, o professor Cássio, que também esteve aqui, professor Reginaldo, professora Mércia, professor Rachid, todos nós temos o mesmo pensamento, a gente coloca o nosso magistério acima de qualquer coisa, né? Pelo fato de a gente estar chegando no horário avançado, eu sei que a professora Carol Santana tem um compromisso agora no início da tarde, eu vou agradecer mais uma vez, Carol, o fato de você... Mas tinha alguém que com a mãozinha levantada que você falou que queria... Deixa ele perguntar, pode deixar. Professor, deixa eu perguntar, professor, pelo amor de Deus. Claro, Arthur, fala. Professora, eu não vou fazer uma pergunta, porque vai estender um pouquinho, eu sei que a senhora tem compromisso. Parei tudo que eu estou fazendo, estou no meio da rua aqui, ó, na cidade, para poder assistir essa palestra maravilhosa, tá? Obrigado. Quanta sensibilidade, quanto amor nas suas falas, viu? Muito obrigado pelo que a senhora propôs, pelo que a senhora falou aqui com a gente. Senhora, não vou te chamar de senhora, vou te chamar de Carol. Isso mesmo. Pelo que a professora propôs para nós, por favor, não suma, nos agracie com mais palestras como essa, tá?
Ah, que graça, Arthur. Faço o merchan do seu livro, que eu já vou comprar. Obrigada, Arthur. Muito obrigada, viu? Obrigada De pelo fato, seu carinho. Agradeço. Agradeço muito. Agradeço, professor Zandona. Como sempre, o senhor brilhando novamente, viu? Muito obrigado, viu, professores? O Arthur é mestrando nosso, é professor já também, professor em Governador Valadares. Ele deve estar em Governador Valadares. Você está em Governador Valadares, Arthur? Tô aqui, professor. Tá vendo? Nossa, A Carol que tá falando legal. pro Brasil inteiro, viu, gente? Gente, que delícia! Eu gosto é assim, gente. Vamos passar a comunicação nacional aí. O Arthur já antecipou aquilo que eu ia fazer, já falou que Carol pode vir quantas vezes ela quiser, né? Que as portas estão abertas. Obrigada. A Carol já faz parte da família Fumec, né, Achide? Nossa, obrigada. O Arthur, muito obrigado pela sua fala. Você fala, eu tenho certeza, em nome de todos os nossos egressos, nossos mestrandos, nossos graduandos também, graduados aqui da FUMEC, nossos professores. Muito obrigado pela sua fala e reflete o sentimento de todos nós, o carinho que a gente tem pela professora Carol. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao time FUMEC, quanta admiração e respeito eu tenho por vocês. Quero dizer para os mestrandos, né, que tenham uma nova postura ao olhar no espelho, vejam o que vocês são capazes. Porque isso traz força, nós estamos precisando de muita força, o país precisa melhorar e para isso cada um de nós faz parte e é extremamente importante que estejamos todos engajados, pessoal, para que a gente consiga construir um país um pouco melhor, um pouco mais ético, e isso tudo tem a ver com comunicação. Zandona, muito obrigada, muito obrigado por você, né, entrar na minha vida, se transformar em meu amigo, eu espero que eu aumente os meus laços aí com todos vocês, porque o que nos conduz é isso mesmo, é essa partilha, é essa cooperação. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada de coração. Carol, um beijo para você. Fique em paz, fique com Deus. E a gente vai se falando, né? E o Lattes, hein? Atualizar o Lattes com o certificado que eu vou te mandar agora. Oba! Vou colocar lá, olha... E eu vou dizer, viu, Zandona? Houve a palestra aí do Lattes, eu preciso ir ao YouTube e preciso dar uma olhada lá. Quem mexe nas minhas redes sociais, por incrível que pareça, não sou eu. Gente, eu acho esse negócio um negócio chique, tá? Mas não é sempre não, porque a gente deixa passar um monte de coisa. E eu confesso a vocês que o meu currículo Lattes não está atualizado. Por exemplo, a par das bancas, eu já devo ter feito mais de 50 bancas, não tem mais lá, não sei o que aconteceu, o que perdeu, mas o certificado da FUMEC essa semana ainda vai para lá, gente. É o primeiro item da FUMEC, vão vir vários, mas é o primeiro item. No futuro próximo, vem magistério na FUMEC. Que se Deus quiser. Ô, gente, muito obrigada, viu? Bom almoço. Comecem a treinar hoje, olha, cada dia é melhor, um degrau de cada vez. Não adianta querer abrir as pernas e abarcar mais de um, não. Se você subir devagar, um de cada vez, você chega onde quiser, com maestria e competência. Não pula, não. Vai direto. Carol, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Zandona. Valeu, valeu, gente. Um prazer. Muito obrigada. Um abração. Tchau, outro. Tchau, Obrigadão. tchau, gente.